Bom, gente, vamos começar falando hoje sobre reformas religiosas. Então, deixa eu compartilhar a tela e aí, dando um zoom aqui também, hoje com algumas questões misturadas, né? No caso aqui teremos questões Enem e também questões de outros lugares e outras universidades. Mais um clique para ficar melhor um pouco. Questão 1. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado mais de 1000 anos havia mais de 1000 anos no continente. Mas em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. Aí a gente tem aqui, né, o de quem escreveu o texto e nos diz o seguinte: a nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se na letra A, abandono de objetos mediadores; B, instituição do asceticismo monástico; C, desprezo do proselitismo religioso; D, revalorização dos ritos sacramentais; letra E, consagração de preceitos populares. Lembrando que uma das teses do Lutero, naquelas 95, é falar sobre a questão dos santos, que para ele o culto aos santos era algo que não encontrava base bíblica. E aí as novas reformas, né, a calvinista e a anglicana, também se apoiaram nessa ideia. Logo, a questão que melhor responde o que pede no texto é a letra A, abandono de objetos mediadores. Porque dentro lá das 95 teses, dentro da reforma, a ideia era do fim do culto aos santos também. A instituição do ascetismo monástico, que seria ali uma descrença na vida monástica. Não. Do desprezo do proselitismo religioso, do discurso religioso. Também não. Revalorização dos ritos sacramentais. Não foram revalorizados os ritos sacramentais. Foram extintos alguns, inclusive. E consagração de preceitos populares. Não. Então, letra A é a que responde essa alternativa. Vamos lá para a questão 2. Martinho Lutero foi um monge e teólogo alemão que viveu entre 1483 e 1546. A ele é atribuído o início do movimento da Reforma Protestante no século XVI. Então, qual fato inaugura a Reforma Protestante em 1517 por Lutero? O que ele fez que inaugurou? Letra A, cobrar da igreja um posicionamento mais incisivo sobre questões sociais. B, fixar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. C, promover reuniões para grupos descontentes com a atuação da Igreja Católica na época. Letra D, cobrar publicamente uma maior aproximação dos clérigos com o povo. Bom, o fato inicial para a reforma luterana, também chamada de reforma protestante, é a fixação das 95 teses de Wittenberg. Lembrando, aqui, inicialmente, ele não fazia nada de irregular. O que isso significa, né? Era comum naquela época as pessoas lançarem debates nas portas das igrejas, nas praças, aquilo era lido e debatido. E outra coisa também, inicialmente essas 95 teses não era uma ruptura com a Igreja Católica, era aquilo no qual ele acreditava que a igreja poderia melhorar. Entretanto, isso foi abraçado por alguns nobres da região na qual ele vivia, na parte da atual Alemanha, e o movimento assumiu um caráter reformista. Ele foi excomungado da igreja, exilado por 2 anos, protegido por príncipes, e houve ali a primeira divisão do cristianismo no Ocidente, com a criação
da Igreja Luterana. Então, o fato inicial para a reforma, promovida pelo Lutero aqui, foram as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. Vamos lá, gente, deixa o like aí sempre, enfim. Vamos continuar aqui com o seguinte. A Contra-Reforma foi um movimento iniciado pela Igreja Católica para conter o avanço das ideias protestantes. Suas principais ações foram, exceto, letra A, investimento na formação dos sacerdotes, B, início da Inquisição Romana para perseguição aos hereges, C, assembleia com as maiores autoridades da Igreja, D, tentativa de reaproximação com os descontentes com a Igreja para acatar suas queixas. Então, nesse caso aqui, pede a alternativa que está errada. Lembrando, no Concílio de Trento, né, um concílio que durou ali 18 anos, sim, foram abordados os temas A, B e C. Logo, investimento na formação de sacerdotes, início da Inquisição e assembleia com as maiores autoridades da Igreja. A letra D é a afirmativa, então, que responde à questão. Não houve tentativas de reaproximação. Muito pelo contrário, né? Ali ficou reafirmado os dogmas católicos mesmo. Na questão 4, a gente tem o seguinte, né? Essa bem facinha. Na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII, o processo de reforma religiosa fez surgir qual religião protestante? Então, nesse caso aqui, qual igreja, qual vertente do protestantismo surge com a reforma protestante na Inglaterra? Letra A, anglicanismo, B, catolicismo, C, islamismo, D, hinduísmo. Lembrando, Henrique VIII queria ser separado da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, alegava que ela não dava a ele o herdeiro varão que ele tanto desejava e entra com um processo junto ao Papa, processo esse que é negado, e pelo ato de supremacia ele cria a letra A, anglicanismo, ou a Igreja Anglicana, muito presente até os dias de hoje nos Estados Unidos e na Inglaterra. Questão 5. Por que grande parte da burguesia comercial europeia apoiou a reforma calvinista? Letra A. Porque os burgueses tinham grande interesse no enfraquecimento da Igreja Católica, no ressurgimento da ciência e na volta do sistema feudal de produção? B. Porque a burguesia comercial tinha interesse na compra das terras da Igreja Católica em toda a Europa? C. Ao contrário da Igreja Católica, o calvinismo não condenava as práticas econômicas e financeiras que visavam lucro? D. Porque os membros da Igreja Calvinista, além do próprio Calvino, poderiam ajudar financeiramente em suas atividades comerciais. Nesse caso aqui, pessoal, a primeira doutrina religiosa do cristianismo que abraça a ideia de lucro é o calvinismo. Então, logo, se o catolicismo condenava o lucro, se o luteranismo não previa nada sobre o lucro, o calvinismo vem falar que se você lucra é um sinal da salvação de Deus na sua vida. Logo, letra C. Bom, pessoal, é isso. Deixa o like e até o próximo vídeo.